Agora, sabe qual é o problema? Tem uma molecada confundindo as coisas. Quando você começa a falar das disciplinas espirituais, envolve vida de oração, meditação na palavra, devocional, adoração, jejum. Eles começam a te criticar dizendo, evangelho do mérito. Outro dia um falou para mim, parece que você está querendo merecer algo. Eu falei, você está maluco? A definição bíblica de graça é favor imerecido. Não tem nada que eu possa fazer que vai me tornar merecedor. Ele olhou para mim com a cara assim, de quase que me chama de idiota. Eu falei, então por que você se dedica tanto? Eu falei, porque ele merece, cabeção. Não é porque a minha dedicação não me fará merecedor que o meu Salvador não merece o melhor de mim. São duas coisas completamente distintas. Ele diz, porque os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam, têm a mente voltada para as coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Verso 6, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Se Romanos 7 não é a teologia da derrota, fatídica e inevitável pecado, Romanos 8 também não é a teologia da vitória fatídica e inevitável. Onde a Bíblia nos coloca no meio de duas naturezas. Paulo diz, se inclinar para cá, para a carne, deu ruim. Se inclinar para cá, para o Espírito, deu bom. Se inclinar para a carne, morte. Se inclinar para o Espírito, vida. Então, nós precisamos decidir a qual natureza nós vamos nos inclinar. Outro dia alguém falou, não, isso é o evangelho do mérito. Falei, negativo. Evangelho da semeadura e ceifa. Gálatas 6, 7, 8. Paulo diz, Deus não se deixa escarnecer tudo que um homem semear, isso também se fará. Ele diz, quem semeia para a carne, da carne vai colher corrupção. Quem semeia do Espírito, para o Espírito vai colher a vida eterna. Então, para onde nos inclinarmos vai decidir o nosso destino. Mas segura isso no ponto que eu falo disso daqui a pouco. Romanos 8, 11. Vamos pular, que não dá tempo de versículo por versículo, que aqui no interior de São Paulo o tempo passa mais depressa. Se habita em vós, verso 11, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito. Quem se vivificar o corpo futuro? Verso 17, termina dizendo assim, vamos pular, para ir logo no ponto. Ele diz, se é certo que com ele, com Cristo padecemos, também com ele sejamos ou seremos glorificados. O que é ser glorificado? Verso 18. Ele diz, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, ser glorificado é a manifestação de uma glória futura. O que é essa glória? Verso 19. Ele diz, a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Criação aqui está falando da natureza, das coisas criadas. Verso 20. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Abre parênteses, o pecado, através do pecado do diabo, fecha parênteses. 21. Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Redenção não é só para um homem, é para toda a criação. Porque o pecado não afetou o homem, o pecado afetou a natureza e a criação. O que é que Deus diz para Adão depois do pecado? Maldita é a terra por sua causa. Aliás, o Senhor diz, a terra vai produzir espinhos. Quando o Senhor Jesus vai à cruz, uma coroa do que colocaram nele? De espinhos. O primeiro sinal de maldição da terra é colocado na hora que ele vai à cruz, e você acha que é só coincidência. O tempo todo você vai ver promessas de restauração da terra, não só de novos céus e nova terra. Os profetas do Velho Testamento falaram de um dia o cordeiro vai pastar com o leão, a criança vai brincar com a serpente, haverá uma ordem da restauração da natureza. Por quê? Porque o cativeiro da corrupção, que é a consequência do pecado que prende a terra, vai ser removido. Quando? Quando chegar a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando o homem passou a estar no cativeiro de corrupção do pecado, a terra entrou. Quando o homem sair, a terra sai. Verso seguinte, 22. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora, aguardando o grande momento. 23. E não só ela, a criação, mas até nós. Quem é esse nós? Os crentes, que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos,
aguardando a nossa adoção. Não é adoração, tá, gente? Esse é o problema do software no Brasil todo. Aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Compre pelo link na descrição desse vídeo. No momento onde Deus liquidar a fatura de um problema com o corpo, o problema de toda a criação será resolvido. Porque no momento onde o pecado entrou na carne do homem, a natureza foi afetada. No momento onde ele for arrancado da carne, a natureza será restaurada. E quando você entende isso, vai fazer mais sentido 1 Coríntios 15. Eu aquela hora li até o versículo 49, do 45 ao 49, você lembra do primeiro e do último Adão? Intencionalmente eu parei a leitura no 49. Agora nós vamos para o 50, que é a continuação. 49 diz assim: como trouxemos a imagem do que é terreno, primeiro Adão, também traremos a imagem do celestial. Verso 50 diz: isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus? Porque a corrupção não herda a incorrupção. Onde está a incorrupção? No reino de Deus. Onde está a corrupção? Na carne. Então, para que a obra de Cristo tenha o seu desfecho, a carne precisa de transformação. Verso 51. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, sinônimo de morrer, mas todos seremos transformados. No dia da vinda de Jesus, os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Então, todos seremos transformados. 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós, pressupõe-se os que estiverem vivos na ocasião, seremos transformados. Por que, Paulo? 53. Porque é necessário que aquilo que é corruptível, a carne, se revista da incorruptibilidade, e que aquilo que é mortal se revista da imortalidade. 54. E quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de mortalidade, então, somente então, não antes, se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Agora observe o que ele está dizendo. Deus disse para Adão: no dia em que pecares, certamente morrerás. Quando a morte entrou junto com o pecado, a mortalidade entrou com o pecado. Quando a mortalidade sai, quando a corruptibilidade do pecado for arrancada, a mortalidade que entrou com ela, a maldição que afeta a terra sai, e o desfecho será nas nossas vidas e em toda a natureza. Então ele está explicando: vai se cumprir a palavra que está escrita: tragada foi a morte. Então, só então. Em 1 Coríntios 15, 26, ele diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Você lembra que nós lemos Hebreus 10, 13, que diz que Jesus está aguardando até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés? Pois bem, 1 Coríntios 15, 26 diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Um dia um rapaz falou para mim: mas pastor, Jesus não venceu a morte quando ressuscitou? Eu falei: a dele. A nossa vai vencer quando nós ressuscitarmos. E nesse momento, vamos para o versículo 55, nós temos o desfecho da redenção. Agora Paulo começa a tripudiar em cima da morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Eu brinco que a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, do pastor Luciano Santos Subirá, minha própria, versão street, que é mais descolado. Paulo diz assim: perdeu, morte. No 56, ele diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por que diz que o aguilhão da morte é o pecado? No dia em que pecardes, certamente morrerás. Romanos capítulo 5, por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. O verso 56 é o resumo do Evangelho. O aguilhão da morte, ou a força, da morte, é o pecado. E a força do pecado é a lei. Ah, pastor, então aqui ele está dizendo que a lei é ruim. Não. A lei realçou uma natureza pecaminosa e a nossa incapacidade de obediência. Então Paulo escreve aos Romanos e diz: se não houvesse uma lei dizendo não faça, eu não conheceria o pecado que está em mim, a vontade de desobedecer. É aí que você vai entender Paulo aos Gálatas dizendo que a lei serviu de um aio para nos conduzir a Cristo. Porque ela não mostrou que a gente só precisava de perdão do que já tínhamos feito de errado. A gente precisava de mudança de natureza, porque senão nunca conseguiríamos fazer certo. E é depois de falar isso tudo que vem o grande finale do verso 57. Mas graças a Deus que nos dá vitória
por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não é vitória circunstancial, como alguns acham. É a vitória das vitórias. É o grande desfecho, onde o cerne dessa natureza pecaminosa finalmente será arrancada da nossa carne e uma transformação plena vai acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Então, na santificação inicial, nós somos livres da condenação do pecado. Na santificação progressiva, nós somos livres do poder do pecado. Já vou falar disso. E na santificação final, nós seremos livres da presença do pecado. Alguém diz que a santificação inicial é o resultado do encontro com Cristo. Mas santificação progressiva é a preparação para a vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: e o Deus da paz vos santifique completamente. Ele diz: e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam guardados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. Mas a santificação final, ela se dá na vinda de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Então, feita essa pequena introdução, nós vamos para a aplicação prática. Deixa eu explicar para não te assustar, porque eu sempre faço esse charme na hora que eu vou beber água. É a introdução ao livro que você ganhou. Nós resumimos aqui os primeiros 5 de 20 capítulos. Mas não é introdução à noite. Aqui nós já estamos com pelo menos 80% rodado. Você tem mais uns minutinhos? Eu gosto de gente prática. Um dia um rapaz chegou para mim e ouviu falar disso. Falou: pastor, vamos resumir a coisa. Santificação inicial já aconteceu o dia que eu me converti, certo? Falei: certo. For santificação final só acontece quando Jesus voltar, certo? Falei: certo. Ele falou: basicamente, o que sobrou para me preocupar então é santificação progressiva. Falei: por aí. Ele olhou para mim e falou: resuma santificação progressiva. Falei: tudo que eu falei até agora era só um resumo. Ele falou: não. O resumo da resenha do resumo. Ele disse: o senhor resumiu santificação inicial com uma palavra. O senhor disse que é conversão. O senhor resumiu santificação final com uma palavra: é glorificação. Ele diz: me dê uma palavra para resumir santificação progressiva. Falei: amigo, está difícil. A Bíblia diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. Santificação progressiva é essa transformação progressiva na imagem de Jesus, como vimos. Ele falou: pastor, o senhor consegue uma palavra? Eu pensei. Falei: pode ser uma palavra composta? Ele falou: vou te abrir uma exceção. Eu falei para ele: domínio próprio. Talvez nenhuma outra palavra resuma tanto o dilema de natureza que só será resolvido aqui. Antes da santificação inicial, a velha te governava. Na final, a velha desapareceu. Então, antes da inicial, você só tinha uma natureza velha. Depois da final, você só tem uma natureza a nova. O único momento onde o pau está quebrando entre as duas é nesse terreno da santificação progressiva. O que é domínio próprio? Gênesis 4:7, Deus tem uma conversa com Caim, quando ele está planejando matar seu irmão Abel. O texto diz assim: o Senhor fala para Caim assim: o pecado jaz à tua porta. Porta quer dizer, está doido para entrar. O Senhor diz para ele assim: e o seu desejo será contra ti. O pecado sempre se manifesta pelo desejo. Daqui a pouco eu volto nisso. Aí o Senhor diz para ele assim: mas a ti cumpre dominá-lo. Dominar o desejo, através do qual o pecado quer entrar. Deus diz para Caim: é sua responsabilidade. Ah, pastor, isso era o Antigo Testamento, vamos para o Novo. 1 Coríntios 9:27, Paulo diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado eu não venha a ser desqualificado. Em cima dessa frase, esmurrar o corpo, que ao longo dos séculos surgiu uma prática muito conhecida, principalmente na igreja romana, por autoflagelação. Você já deve, no mínimo, ter visto uma cena em filmes da era medieval, alguém tirando suas vestes, pegando um chicote, batendo em si mesmo. A pergunta é: Paulo mandou bater na carne de forma literal? Não creio. Porque no texto ele fala duas coisas: eu esmurro meu corpo e eu reduzo a escravidão. Se bater no corpo é literal, reduzir a escravidão também tem que ser. Eu nunca vi ninguém andando por aí com a corrente no pescoço. Agora, se reduzir a servidão é simbólico, esmurrar é simbólico. Ou os dois são literais, ou os dois são simbólicos, que não pode ser um literal, outro simbólico. Segundo, vamos deixar o Paulo que falou sobre esmurrar o corpo explicar. Colossenses 3:5. Ele diz: fazei morrer a vossa natureza terrena
O que é para matar não é o corpo de forma literal. Romanos 12, nós temos um paradoxo. Paulo diz, oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo. Por que é um paradoxo, uma aparente contradição? Porque sacrificar significa matar. Agora, como é que o sacrifício é vivo? Se sacrificou, é morto. Mas você diz que o sacrifício é vivo, não é para matar literal. É para fazer morrer a vontade da carne e não o corpo. Quem está entendendo a diferença, diga amém. O que significa, em essência, domínio próprio? É que a velha natureza, a carne, ela tem que ser separada. Só que a maioria de nós não tem dificuldade de entender que a carne tem que ser separada. O que a gente não entende é quem para ela. A gente está tentando parar a carne na força da carne. Quem para a carne é a nova natureza. Quem para a carne é um espírito nascido de novo. E a única forma de entendermos esse dilema é se você entender com clareza que o ser humano é um ser composto de partes distintas. Eu citei 1 Tessalonicenses 5:23, o vosso espírito e alma e corpo. O espírito é a parte de você que tem consciência de Deus ou das coisas espirituais. A alma é a parte de você que tem consciência de si mesmo. A carne é a parte de você que tem consciência do mundo físico. Às vezes eu lia o salmista dizendo lá, bendiz a minha alma ao Senhor. Adolescente, tentando entender a Bíblia com a ótica dele, eu ficava bolado. Eu pensava, esse Davi, e não quero fazer descaso por problema. Quem tem merece compaixão e precisa de ajuda. Mas eu imaginava um Davi esquizofrênico, dupla personalidade. Bendize a minha alma ao Senhor. Diz, ô Davi, quem que é sua alma? Não é você mesmo? É. Falei, vocês se conversam? Para mim soava um negócio esquisito demais. Compre pelo link na descrição desse vídeo. O que eu não entendia na época é que uma vez que você é espírito, alma e corpo, 3 partes, uma parte de Davi está falando com outra parte de Davi. Então vamos tentar explicar melhor isso. Eu, em muitos sábados, eu às vezes prego de manhã num lugar, à tarde em outro, à noite em outro, às vezes são 3 estados. Vira a madrugada viajando, para estar já no domingo de manhã no culto na nossa igreja. Então, irmão, sábado, domingo, é assim daquele pior dia para mim, quando o despertador toca domingo de manhã para levantar. Porque não basta o cansaço das ministrações e da viagem, o pouco tempo dormindo. Na segunda eu me vingo, mas de sábado a domingo é quase sempre um desafio. Aí cheguei no final do ano passado, um desses dias que eu tive vários eventos, estado diferente, viajei à madrugada, tinha dormido umas 4 horas no máximo. Quando toca o meu celular com o despertador e eu estendo a mão para desligá-lo, só ter tirado a mão para fora da coberta, meu braço quase congelou. De tanto frio que eu senti no braço, a hora que desliguei o despertador, eu olhei a temperatura, 3 graus. Estava frio. Nessa hora eu descobri um complô da minha carne e da minha alma. A carne dizia, você é louco de sair debaixo dessa coberta? De tirar um pedaço do braço, você não estava aguentando o frio, quer dizer tirar o corpo todo. A alma começa, porque a alma é a sede dos seus sentimentos. Olha o barulhinho de chuva, irmão. Aquele clima cinza, tipo curitibano. A chuva caindo lá de fora. Você olha o barulho de chuva, isso é para ninar a alma de adulto, não é de criança. Vem aquele sentimento, ninguém aguenta seu ritmo, tem que descansar. E eu percebi que tinha um complô entre a carne e a alma, ninguém queria sair da cama. Quando o meu espírito percebeu isso, foi a hora que ele bradou. Alto lá! Quem foi que disse, vocês mandam alguma coisa aqui? E foi nessa hora que eu tomei a decisão. Bendiz a minha alma ao Senhor. Eu estava dizendo, vai sair daqui. Eu falei, carne, você cala a boca, rasteiro, vem todo mundo para a igreja adorar a Deus. Sabe o que significa domínio próprio? Que você não tem que sentir. Você faz as coisas por disciplina. Você está entendendo isso? Outro dia eu falei, bom, por que você foi na igreja? A ovelha já estava capenga, espiritualmente falando. Falei, por que tu não foi na igreja domingo? Não senti de ir. Falei, tu acha que eu estou lá todo domingo porque eu sinto? Falei, eu não abro a boca para reclamar, mas minha mulher conhece minha cara. Pergunta para ela, qual é a média dos domingos que eu estou empolgado para ir, dos que não, principalmente domingo de manhã. Esse rapaz olhou e falou, pastor, o senhor não sente vontade de orar todo dia? Falei, claro que não. O senhor não sente vontade de ler a Bíblia todo dia? Falei, claro que não.
Pô, então o senhor não lê? Eu falei, não falei isso. Eu não preciso sentir vontade. Eu faço porque eu tenho que fazer. Isso se chama disciplina espiritual. Agora, sabe qual é o problema? Tem uma molecada confundindo as coisas. Quando você começa a falar das disciplinas espirituais, envolve vida de oração, meditação na palavra, devocional, adoração, jejum. Eles começam a te criticar dizendo, evangelho do mérito. Outro dia um falou para mim, parece que você está querendo merecer algo. Eu falei, você está maluco? A definição bíblica de graça é favor imerecido. Não tem nada que eu possa fazer que vai me tornar merecedor. Ele olhou para mim com a cara assim, de quase que me chama de idiota. Eu falei, então por que você se dedica tanto? Eu falei, porque ele merece, cabeção. Não é porque a minha dedicação não me fará merecedor que o meu Salvador não merece o melhor de mim. São duas coisas completamente distintas. É sério, tem hora que dá vontade de olhar bem no olho de um e dizer, alô? Gente, um rapaz outro dia falou para mim, é que o senhor ainda não teve a revelação do amor incondicional. Falei, me elucide. Ele olhou para mim e falou, nada que você fizer de bom vai fazer Deus te amar mais. E nada que você fizer de ruim vai fazer Deus te amar menos. Falei, essa é a grande revelação. Foi ensinei isso para o meu filho quando ele tinha 11 anos de idade. E não estava nem falando de Deus, estava falando de mim. O menino chegou da escola. Não conseguia manter contato visual, baixava os olhos. Não conseguia falar, porque a voz, as mãos e as pernas estavam trêmulas. Naquela época do bimestre, que é para trazer boletim escolar para casa. Não precisava de revelação. Falei, por acaso você tem um boletim com nota vermelha aí dentro? Deus te mostrou, pai. Falei, não, criatura, você mesmo. A psicologia chama isso de linguagem corporal, não tem revelação aqui não. Mas eu tentava conversar com Israel, eu não conseguia. Estava com medo de mim. Falei, para tudo, piá. Eu falei, olha para mim, olha no meu olho. Ele olhava, abaixava e dizia, olha, fica aqui, segura aqui. A hora que ele conseguiu segurar o olho, eu falei, eu amo você. Ele falou, eu sei. Falei, você sabe, mas não entende. Falei, um dia talvez você vai entender, mas preste atenção que eu vou tentar te explicar. Falei para ele, eu não te amo pela sua performance. Eu não te amo pelo que você faz. Eu te amo pelo que você é. Você é meu filho, piá. Acabou. Olha eu copiar de novo. São Paulo, mente paulista. Eu falei, eu te amo, guri. Não, guri é Rio Grande do Sul. Eu te amo, garoto. Menino, como é que é mesmo aqui, gente? Me criei aqui, já não lembro. Eu te amo, menino. Não pelo que você faz. Eu te amo pelo que você é. Olhei para ele e falei, nada que você fizer de bom vai fazer eu te amar mais. Nada que você fizer de ruim vai fazer eu te amar menos. Meu amor por você é incondicional. Gente, eu nunca mais vou esquecer. Abril de 2010. Poxa, já no primeiro bimestre. O boletim escolar. Então foi isso mesmo. Abril de 2010. A cara de desespero que ele estava vai mudando para uma cara de alívio. Mas rápido. Esse negócio está vivo na minha memória. Mas com a mesma velocidade que mudou de cara de desespero para alívio, de alívio foi mudando para uma cara malandra. Ele não precisou verbalizar, eu sabia o que ele estava pensando. Então, se nada que eu fizer de bom faz você me amar mais, e nada que eu fizer de ruim faz me amar menos, por que é que eu vou me preocupar com a conduta ou o comportamento? Eu falei, mas antes de você verbalizar essa bobagem, você está pensando, falei para ele, se você quiser me agradar, a conversa é outra. Eu falei, nem eu, se você quiser agradar a senhora, sua mãe, que nunca tirou uma nota ruim na vida, e que é a pedagoga da casa, você vai ter que se preocupar com o seu comportamento. Por que eu estou fazendo essa distinção? A Bíblia tem a doutrina do amor incondicional de Deus? Tem. Mas também tem a doutrina de agradar a Deus, que as pessoas estão fingindo que não existe. João 8,29, Jesus falando do Pai diz, eu faço tudo o que lhe agrada. Segundo aos Coríntios 5,9, Paulo diz, nós nos esforçamos para lhe ser agradáveis. Hebreus 11,5 diz que Enoque alcançou o testemunho de ter agradado a Deus. Hebreus 12,28 diz, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável e com santo temor. Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 8,8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 1 Tessalonicenses 4,1, finalmente, irmãos, como vos exortamos no Senhor e agora testificamos a respeito da forma como vocês devem andar e agradar a Deus. Está lá o tempo todo na Bíblia.
Então, a doutrina do amor incondicional de Deus fala do valor que nós temos para Ele. Mas a doutrina de agradar a Deus fala do valor que Ele tem para nós. São coisas completamente distintas. Eu não preciso fazer nada para ter valor para Ele. Meu valor independe do que eu faço. Mas o que eu faço ou como eu me comporto demonstra o valor que Ele tem para mim e o lugar de importância que Ele tem na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Mas a teologia de um versículo, de uma página só da Bíblia está trazendo problema. Porque quando as pessoas começam a pregar meias verdades, eu repito, elas estão pregando meias mentiras. Então, o que são as disciplinas espirituais? Não é algo que a gente faz para merecer nada. Mas lembra que eu falei que Paulo colocou a gente aqui e diz, a inclinação para a carne, morte. O pendor para o espírito, vida. Então, para onde você inclina ou pende, determina quem vai estar no controle. Vamos explicar isso um pouquinho melhor. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, lá a partir do versículo 39, Jesus chama os discípulos para orar e por 3 vezes eles dormem. Eles não conseguem orar com Jesus no Getsêmanis. Lembra disso? Jesus diz assim, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Em 26 anos de ministério pastoral, pouquinho mais já está fazendo, eu não sei te dizer quantas confissões de pecado eu ouvi nesses anos. São milhares e milhares e milhares e milhares. Quase sempre que um crente vai confessar que tropeçou, que fez algo errado, ele normalmente começa preparando a notícia, tipo o gato subiu no telhado. Dos que vão preparar a notícia, que já é a maioria vem com o mesmo versículo. E às vezes o cara vem estilo pregador. Já dizia a Sagrada Escritura, a carne é fraca. Aí eu olho para uns e digo, mas no seu caso parece que ela é forte. Que isso, pastor? Digo, ela está ganhando todas? Por que você vai chamar de fraca? Eu falo, não, Jesus chamou ela de fraca. Eu falei, não tinha nada a ver com o que você está falando. Os discípulos não conseguem orar, buscar Deus. Jesus diz, o Espírito na verdade está pronto. Pronto para quê? Para buscar Deus. Mas a carne é fraca. Ela se indispõe para buscar Deus. Por isso vocês estão dormindo. Gente, algo que nós precisamos entender. A carne sabe que as disciplinas espirituais, incluindo a oração, significa morte para ela. E ela vai ativar um instinto de sobrevivência. Aí você acha que os discípulos dormiram só de cansado. Vamos dar um exemplo aqui. A maioria, se não for todo mundo, a grande maioria aqui, sabe o que é passar não uma, mas algumas noites em claro. Não vou nem falar diante da conversão, as baladas e as festanças. Vamos pensar na diversão do crente. Não vamos nem mexer no passado. É gente que vira à noite assistindo filme ou maratona de seriado. A nova geração jogando videogame. Tem todo tipo de... Gente, eu já virei muita noite trabalhando, viajando, escrevendo, mas não posso dizer que a maioria foi pelo nobre motivo do trabalho. Eu sou desses notívagos, troco a noite pelo dia fácil. Então não importa se é para trabalhar ou para divertir, já fiz isso várias vezes. Agora, tem gente que é para assistir jogo, luta do outro lado do mundo, de madrugada, não sei. Tem gente que tem todo tipo de gosto. Um dia uma senhora da igreja falou, pastor, eu não posso saber de um velório que eu vou lá passar a noite conversando. É sério, a mulher falou assim, não preciso nem saber quem morreu ou é a família do morto. Só achar um lugar para passar a noite conversando. Falei, meu Deus, tem gosto para tudo. Mas o ponto não é esse. O ponto é, a maioria de nós já gastou noites em claro. Aí o pastor Mirko vem anunciar aqui, gente, já tal, nós vamos ter uma vigília de oração. O crente diz, não consigo orar porque eu durmo. Eu tenho vontade de dizer, miserável, por resto tu fica acordado. E na hora de orar tem sono. Tem, ele não está mentindo. Um dia desse encontrei um senhor de uma outra cidade que eu preguei, ele falou, pastor, sofri por anos de insônia. Ele falou, mas insônia que o senhor não tem noção. Não tinha faixa preta, remédio de faixa preta que me fazia dormir. Até que eu descobri o santo remédio. Acho legal quando vocês riem na primeira. Porque eu não entendi o santo remédio. Não entendi o jogo de palavras na hora. Eu falei, qual é o santo remédio? Ele falou, o santo remédio. Eu falei, continuo não entendendo. Ele falou, pastor, é começar a ler a Bíblia e orar. Durmo que nem uma criancinha. Eu olhei para a esposa dele achando que estava brincando. Ela disse, é verdade. Irmão, vai falar sério, nem faixa preta fazia o abençoado dormir. Mas ler a Bíblia e orar faz.
Porque no momento que você começa a se envolver com as disciplinas espirituais, a carne ativa o instinto de sobrevivência, como se ela dissesse, corre e some daí. Gente, você já percebeu que às vezes você está orando e você não sabe como daquele lugar profundo em Deus, você vai pensar tanta bobagem de distração? Eu lembro de um culto que a gente estava assim na adoração, eu estava lá nas galáxias. A hora que eu percebi, eu estava contando quantas lâmpadas tinha no teto da igreja. E tem gente que está rindo de si mesmo agora. Mais gente tem o toque. Como que você vai de uma experiência profunda a tamanha distração? Há uma guerra contínua. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. A Bíblia diz para que vocês não façam aquilo que querem. Um está lutando contra a vontade do outro. Então, o que eu e você precisamos entender que disciplinas espirituais nos tornam mais conscientes da realidade espiritual. Então, se você orar mais, você não é mais merecedor de bênção do que o crente que não ora, mas você é mais consciente da nova natureza, da nova realidade do que aquele que não ora. Aí outro dia um rapaz falou para mim, me dê um bom motivo para jejuar. Eu falei, como assim? Jesus jejuou, falei para ele. Aí você sabe que o cabeção falou, Jesus estava debaixo da velha aliança. Eu falei, ok, vamos imaginar que essa bobagem que você está falando seja verdade. Então o que Jesus fez não é exemplo para nós seguir. Mas vamos pensar no que Jesus falou. Perguntaram para ele, por que os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuavam e o dele não? O que é que Jesus respondeu? E diz, eles não podem jejuar quando o noivo está presente. Mas chegarão os dias em que o noivo será tirado, então jejuarão. Falei, o que é o noivo ser tirado? Não é a definição da morte, ressurreição, assunção do Senhor Jesus até que ele volte? Ele disse, Falei, então ele disse que é nesse tempo que nós jejuaríamos, ou seja, na nova aliança. Conversa essa que o jejum não é para hoje. Eu estou percebendo assim um grupo de pessoas tentando promover o evangelho do mínimo esforço. Dallas Willard disse, graça é ausência de mérito, não de esforço. São duas coisas completamente distintas. O nosso esforço não é para merecer, mas é uma retribuição a quem nos deu o favor imerecido. E ele tem os seus benefícios, gente. Então, eu mencionei quando eu lancei o livro do Impacto da Santidade, Deus me guiou, não estou dizendo que ninguém tem que fazer isso. É o maior jejum que eu tinha feito na minha vida até então. Eu fiz 40 dias de jejum na água, direto a fio. Nesses 40 dias, a Kelly nunca orou tanto por mim, como nesses 40 dias. E quando Deus falou comigo, eu tinha me programado para fazer isso no fim do ano. Deus falou comigo no final de agosto e disse, fim de semana que vem você começa. Eu tomei um susto, começa o quê? O jejum. Falei, Deus, olha a minha agenda, em 40 dias eu preguei 46 vezes. Falei, não é hora de jejuar. Eu programei o fim do ano para parar, ficar quieto, fazer isso. Ele disse, fim de semana que vem você começa. E eu pensei, falei, bom, seja o que Deus quiser. Jejum prolongado, irmão, você não deve fazer na louca, sem direção de Deus. E eu, todas as vezes fiz algo desse gênero, fiz com acompanhamento médico antes, durante e depois. Mas quando Deus mandou, eu entrei. Esse jejum me gerou uma crise, irmão, uma crise você não tem noção. Qual a crise, pastor Luciano? O meu temperamento é um colérico. Explicando para quem não entende, barraqueiro por natureza. Aquele que o sangue ferve, que o pavio é curto, que tem que lutar para não me irritar, para não ficar estourado. Pastor, é possível vencer, mas é uma guerra contínua. Só que durante 40 dias, nada me irritava. Minha mulher, que é esse doce de pessoa, quem conhece sabe, nem ela aguentava. Ela tinha suas crises de sarcasmo e cinismo comigo. Tinha hora que ela dizia, quem está aí? O que é que você fez com meu marido? Ela está dizendo, não reconheça a mansidão. Eu dizia, pois é. Mas pastor, por que gerou crise? Não foi uma coisa boa? Foi. Mas acabou com a minha desculpa. Qual era a minha desculpa? É o temperamento. Há 40 dias, irmão, sem alimentar a carne. Aliás, não era só sem comer. Era 40 dias sem entretenimento, cara na Bíblia, oração. A pobre da carne apanhou mais do que Rock Balboa em todos os filmes juntos. Apanhou, e não tinha força. Passou e depois o senhor nunca mais se irritou? Não, irmão, é só voltar a comer, se descuidar. Disciplinas espirituais não nos fazem mais merecedores, mas nos fazem mais conscientes da nova natureza. Se você olha para a vida de Jesus, ele gastou tempo orando. É evidente pelo que ensinava que ele tinha tempo com a palavra.
É evidente que nosso Senhor jejuou. Agora, nós queremos viver uma vida espiritual distinta, mas a gente só alimenta a carne. Gente, nós somos uma geração do entretenimento. Quando eu era adolescente, o que trabalhava, estudava, tinha programas familiares de envolvimento com a igreja. A gente, quando conseguia ver um filme por semana, já era assim, esbanjou. Porque não era toda semana que dava para assistir um filme. Mas quando ia, fosse no cinema, ou pegasse na locadora, juntava os amigos, via um filme, para nós era o porre de entretenimento. Hoje as pessoas veem filme seriado todo dia. A maioria não consegue parar num episódio. Compre pelo link na descrição desse vídeo. A gente vai tomando um porre de entretenimento. Agora, não estou dizendo que você não pode. Eu gosto. Mas olha a descompensação. A maior parte das coisas que nos entretém e nos diverte tem valores contrários aos da palavra de Deus. Aí nós estamos aqui na igreja tentando ensinar os casais a importância da fidelidade e aliança, do casamento monogâmico, a importância de não dar brecha no seu casamento. Mas na diversão nós estamos torcendo para o marido largar a rabugenta da esposa e ficar com a amante. É isso que nos entretém. Aqui a gente ensina a importância de falar a verdade. Lá a gente está se divertindo com a mentira. A gente reúne na igreja, vamos orar por justiça na nação, e a gente está clamando por justiça contra a corrupção, mas na hora do filme ou do seriado você está torcendo para o ladrão fugir da polícia. E a gente não vai percebendo o quão contraditório é alimentar esses desejos da carne o tempo todo, mas não alimentar a nova natureza. Aí o que eu não entendo é que alguns pregadores de graça estão dizendo que se você chamar o povo a alimentar a consciência espiritual é religiosidade, mas tomar um porre das coisas que fortalecem a carne é normal. Aí você olha e diz, e por que tem essa vidinha medíocre espiritual? Que não reflete Jesus, porque nós não estamos fazendo aquilo que deveríamos. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim jogar pedra em você. Mas se eu falar para você que eu não tomei 3 horas do seu tempo para tentar chocar você, seria mentira. Falando nisso, está quase acabando. Quem me dá mais 10 minutos? 10, 20, 30, 40, essa sempre funciona. É velha, mas funciona. Então vamos terminar aqui. Normalmente, as primeiras vezes que eu pegava um voo, o piloto anunciava assim, entramos em procedimento de descida. Você pensa que o aeroporto está ali, ó. Às vezes o voo tem 50 minutos, ele diz que entrou em procedimento de descida aos 25. Porque depois do platô vai começar a descer. Depois de um tempão ele vai dizer, fecha a mesinha à sua frente, aperte seu cinto, ajuste o assento da sua cadeira. Aí você pensa, agora vai. Aí depois disso eles ainda vão passar recolhendo lixo e demora. Mas nós já entramos em procedimento de descida. O que de prático nós precisamos entender quando falamos domínio próprio? Domínio próprio não é só parar a carne. A pergunta é quem para a carne? Nós falamos que tem que ser a nova natureza. E para isso, a nova natureza tem que ser fortalecida. Tem que haver a consciência que é produzida pelas disciplinas espirituais na presença de Deus. Mas além disso, nós precisamos entender que há uma ajuda do alto para vencer o pecado. E é com isso aqui que nós vamos terminar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12, diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Primeira coisa que você temos que entender, vida cristã não é só levantar de um tropeço que já cometemos. É possível não cair. Mais do que só levantar de uma queda. É lógico que a Bíblia diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Não estamos negando que tem perdão para quem pecou. Mas em 1 João 2:1, logo depois ele diz, amados, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se contudo, todavia, entretanto, entanto, apesar disso, alguém ainda pecar, temos um advogado junto ao Pai. Mas a ideia é não pecar. Porque tem gente que só consegue conectar graça com pecado cometido. Outro dia eu estava falando de não pecar. Aí o camarada chegou para mim e falou assim, o senhor nunca leu lá na Bíblia que onde abundou o pecado, superabundou a graça? Eu falei, li, mas parece que você não leu o que vem depois. Paulo pergunta, então nós vamos pecar mais para ter mais graça? Ele diz, claro que não. Porque uma coisa é a graça que veio nos buscar quando a gente já estava caído. Nessa fase ela não tem outra coisa a fazer, não ser nos levantar. Mas depois que nos levantou, essa graça que nos levantou nos ensina um comportamento diferente. O texto do Novo Testamento que mais retrata a graça em vez da lei é quando a mulher é pega em flagrante adultério. De acordo com a lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada. A turma veio experimentar Jesus, e aí? Moisés mandou apedrejar, o que o senhor diz?
Ele vira para a galera e diz: quem está sem pecado, comece. A Bíblia diz dos mais velhos para os mais novos, a turma foi tudo vazando. A Bíblia fala de Jesus escrevendo no chão, na areia. A Bíblia não diz o que ele escreveu, mas eu imagino, com a minha imaginação santificada pelo Espírito Santo, ele escrevendo discórdia, que alguns estão olhando, ira, raiva, maledicência, quase como quem diz, hashtag fica a dica. Provavelmente ele não escreveu adultério, mas o resto, a turma foi sendo, sobrou só Jesus. Jesus tinha pecado? Não. Jesus podia apedrejá-la? Pela lei de Moisés, sim. Ele olha para essa mulher, e aqui nós vemos graça, e diz: nem eu te condeno. Eu poderia, eu escolho te perdoar. Aí sim passou essa graça. Não terminou. Aí Jesus diz: vai e não peques mais. Porque a mesma graça que não te condena pelo pecado já cometido, te ensina a não pecar mais. Tito capítulo 2, de 11 a 13, em 3 versículos, Paulo fala de santificação inicial, progressiva e final. Tito 2,11, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Santificação inicial. Removeu a condenação do pecado. Depois diz assim: ensinando-nos que a mesma graça que salva ensina. O que ela ensina? Renegados às paixões, às impiedades mundanas, vivamos no presente século de forma sóbria, justa e piedosa. A mesma graça que te tirou de um pecado já cometido te ensina a não pecar mais. E o verso 13 termina dizendo: aguardando a bem-aventurada manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus. A vinda de Cristo, santificação final. Porque a obra de Deus é um pacote. Eu não posso pegar só a santificação inicial e fazer a doutrina da vida cristã só aqui. Então a graça que me arrancou do pecado aqui, ela me capacita do lado de cá não pecar mais. Então o que o texto diz, projeta lá por favor, 1 Coríntios 10, 12. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Logo depois de fazer essa declaração, ele diz, verso 13: não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Diga comigo, tentação humana. Com mais vontade, humana. Na cabeça da maioria dos crentes, pelo menos com aqueles que eu tenho conversado e entrevistado aí em quase 30 anos de ministério, 26 só de pastorado, na cabeça da maioria dos crentes, tentação parece uma coisa infernal, sobrenatural, diabólica, maligna, logo conclui-se imparável. Um dia eu perguntei para um: como é que tu fez uma besteira dessa? Pastor, todas as hordas e hostes do inferno vieram sobre mim. Eu digo: se isso não é teoria da conspiração, o que é? Tem quase 8 bilhões de pessoas no planeta, mas o inferno todo está ocupado só com ele e com mais ninguém. Foi, pastor, era muito capeta, oprimindo, apertando, empurrando, não dava para segurar, não dava, a hora que eu vi, caí. Olhei para ele e falei: então tu é praticamente uma vítima. Você não tem culpa de nada. Então, a Bíblia está dizendo que é a tentação humana. Aí um falou para mim outro dia: não, a Bíblia chama o diabo de tentador. Eu falei: a mesma Bíblia diz em Tiago 1,13 que cada um de vós é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. Eu falei: então por que o diabo é chamado de tentador? Eu falei: porque ele pega o cardápio e bota debaixo do seu nariz. Tentação não é uma força externa que entrou para te controlar, é a provocação do que está dentro de você. O provocador, o tentador é externo, a tentação está do lado de dentro. Outro dia um jovem falou para mim: não, pastor, o senhor tem que entender que não é fácil ser crente hoje. Eu falei: por que não? Ele falou: pastor, estava conversando com meu pai, com meu tio, ele disse que a geração de vocês, aí me senti velho pra caramba, hora que ele falou desse tiozão, foi a geração de vocês. Ele falou: meu pai e meu tio, eles disseram que queria pecar e não conseguia. Eu falei: quero conhecer eles. Já conheci gente que não queria pecar e não conseguia e pecava, mas queria pecar e não conseguia. Eu falei: você está de brincadeira? Ele falou: não, é que a conversa era sobre pornografia. E meu pai e meu tio disseram que eles até queriam, mas não tinham acesso. Porque revista pornográfica naquela época não ficava exposta, não era vendido para menor de 18 anos, era difícil conseguir. Ele falou: hoje, um clique acidental, e alguns acidentais você tem que botar aspas. Ele falou: pastor, a gente já está na lama. Eu falei: então você acha que você peca porque é mais fácil pecar hoje? Eu falei: olha aquele povo que saiu do Egito no deserto. O que eles tinham de facilidade para pecar? Mas os miseráveis pecava com força.
Porque o pecado tem nada a ver com o que está do lado de fora. Ele está do lado de dentro. E se não tem oportunidade, a gente cria. A Bíblia está dizendo que não veio tentação que não fosse humana. Agora preste atenção. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Não haverá tentação maior do que a nossa capacidade de dizer não. E se só parasse aqui já era uma boa notícia, mas fica melhor. Antes, outra tradução diz, pelo contrário, juntamente com a tentação, ele dará o escape. Outra versão diz o livramento, o meio de saída, para que a possais suportar. Então tem crente que, eu costumo dizer, um entendimento errado te leva a uma fé errada te leva ao lugar ou ao resultado errado. Mas o entendimento correto vai te levar a uma fé correta, que vai te levar para o lugar ou ao resultado correto. Tem crente com entendimento e fé errada, ele acha que a tentação é sobrenatural. O que se conclui? Se a tentação é sobrenatural e a forma de lutar contra ela é natural, eu não tenho como ganhar. Agora, o que a Bíblia está dizendo é o contrário. Tentação é natural. E deixa eu te dizer o que é sobrenatural, crente. Sobrenatural é o meio de saída. Sobrenatural é o escape. Sobrenatural é o livramento. É possível viver uma vida onde eu e você subjugamos o pecado em vez de ser subjugado por ele. Judas 24, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Não só levantar depois do tropeço. Então, o que nós precisamos entender que a graça é a maior força capacitadora para viver santidade. Deus não espera que você lute contra a carne na força da carne. Ele não apenas espera que você lute contra a carne na força do Espírito, a nova natureza, mas que você entenda a capacitação da graça de Deus. Hebreus capítulo 4, no versículo 14, chama Jesus de um nosso sumo sacerdote. No versículo 15, projeta aí por favor, Hebreus 4, 15. Nós nunca estivemos tão perto do fim como agora. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Depois de no 14 chamar Jesus de sumo sacerdote, o 15 retrata quem é o sumo sacerdote. Alguém que se compadece de nós. Por que ele tem compaixão de mim e de você? Por causa das nossas fraquezas. Por quê? Porque ele mesmo sentiu na pele o que é ser tentado. Ele é um sumo sacerdote cheio de compaixão. Mas o texto não diz só que ele entende a minha e a sua tentação e tem compaixão de nós. O texto diz, mas sem pecado. Significa que ele entende não só o que é ser tentado, mas ele entende o que é vencer a tentação. Isso é importantíssimo antes da gente ler o versículo seguinte. Por quê? Porque tem gente tentando definir graça de uma forma absurda. Agora, hoje em dia, estão tentando retratar um Jesus que é tão compreensivo que ele anda dizendo por aí que no nosso lugar ele também pecaria. A Bíblia está dizendo sem pecado, que ele não pecou. Gente, isso não é mais equívoco doutrinário. Isso não é só heresia, isso é blasfêmia. Mas esse é o tipo de bobagem que está chegando no ouvido dos nossos adolescentes. Que o entendimento de graça é tudo bem, se não der certo, não. A Bíblia está dizendo que ele entende o que é ser tentado, mas ele entende o que é vencer. E o que ele faz com esse poder de entender o que é vencer? Verso seguinte. Cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça. Outro paradoxo. Porque trono na Bíblia e na história fala de juízo. Trono era uma cadeira especial, reservada a quem? Reis e governantes. Quando eles usavam ela? Não era para comer o almoço ou a janta. As audiências públicas, para julgamento. Então ele se assenta naquilo, porque desde os povos antigos, a pessoa que ia julgar ficava sentada para mostrar que tinha autoridade. Quem ia ser julgado ficava de pé. Se você ler Êxodo 18, Jetro, o sogro de Moisés, fala para ele, você ficar sentado o dia inteiro e o povo de pé. Eu, sem entender esse aspecto cultural, achava que o sogro de Moisés estava chamando ele de folgado. Né? Tu sentado, o povo de pé. Ele está dizendo, ei, você está julgando sozinho. Compre pelo link na descrição desse vídeo. Agora, a Bíblia diz que esse trono não é um trono de julgamento, é o trono da graça. Você não vem diante desse trono para ser julgado, você vem diante desse trono para ser ajudado, socorrido. Então o que o texto diz, acheguemos-nos confiadamente ao trono da graça, para que recebamos o quê? Misericórdia. Achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. O trono é ajuda. Só que porque a maioria de nós conecta a graça só a pecado cometido, a gente não entende que o tempo oportuno é o quê? O verso anterior está falando da nossa tentação.
Aí diz, ele compadece de você, ele entende o que é vencer, então vai buscar ajuda dele, ele quer te socorrer a tempo. O que é a tempo? Antes de pecar e não só depois. Há uma graça para não pecar, mais do que só ter o perdão depois. Graças a Deus que tem perdão se a gente não conseguiu vencer. Mas o melhor lugar em Deus, querido, muito melhor do que só ser perdoado depois, é viver em vitória sobre o pecado. E a Bíblia nos mostra que é possível viver nesse lugar com a ajuda do alto. Mas qual o nosso problema? A Bíblia diz que eu e você temos que nos chegar com confiança ao trono da graça. Alguns nem têm fé para acreditar que Deus vai socorrê-lo para ele não pecar. E nem se achega ao trono. A gente na prática quer viver como se o trono fosse imóvel, volante, como se ele corresse atrás da gente. Então a gente espera que o trono da graça fique batendo de porta em porta todo dia. Está precisando de graça hoje para não pecar? Hoje não, volta amanhã. E a gente não vai atrás. Eu vou te provar que a gente não vai atrás. Jesus nos ensinou uma oração modelo. Não há reza, mas é um modelo a ser seguido. Que nós apelidamos, a Bíblia não chama assim, apelidamos da oração do Pai Nosso. Nessa oração, nós sabemos que é um modelo de oração diária. Porque Jesus nos ensina a dizer, o pão nosso cada dia nos dê hoje. E amanhã você ora outra vez. E quarta, ora de novo. E quinta, ora outra vez. Então nós estamos falando de uma oração diária. Nesse modelo de oração diária, Jesus nos ensinou a dizer, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal ou do maligno. A maioria dos crentes que eu conheço, pergunto, questiono, entrevisto, não ora para não cair em tentação. O que dizer orar todo dia? Então a gente não vai ao trono da graça, onde poderia ser socorrido. Aí porque nós não fomos buscar o socorro, a gente acaba caindo. E aí porque a gente caiu por negligência de buscar o socorro, a gente cria agora a teologia da experiência. Então a gente bota o crente sentado na sarjeta da vida, choramingando. E aí, para ensinar graça, a gente bota Jesus do lado dele, fazendo um cafuné, e dizendo, não tem problema não, crente. Eu não te amo pelo que você faz, eu te amo pelo que você é. Está tudo bem pecar. Se está tudo bem pecar, é uma contradição a todo o ensino das Escrituras. Graça é a maior força capacitadora para andarmos em santidade. A Bíblia diz que Deus nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. Não é instantâneo, não é de uma vez. Mas eu posso estar melhor hoje do que estava ontem. Eu posso amanhã estar melhor do que hoje. Depois de amanhã, melhor do que amanhã. Quem crê nisso, diga amém. Pode ficar em pé para parecer que está acabando. Olhe para cá, é muito importante eu falar isso antes de terminar. Qual é o propósito da santidade? Santidade não deveria ser um peso e nem um fim em si mesma. John Bevere, no livro Kryptonita, ele diz que santidade é a ponte para a intimidade com Deus. Eu vou repetir. Santidade é uma ponte para o lugar da intimidade com Deus. Quando Deus criou o primeiro casal e colocou no jardim, você já percebeu que Deus não respeitou nem a lua de mel do primeiro casal? Todo dia ele ia visitar os dois. Todo dia. Meu pai demorou uns 3 meses para aparecer em casa depois que eu casei. Durante 1 mês, eu não falei com meu filho até que ele me ligasse. Porque a gente respeita essas coisas. Deus não respeitou, não. Todo dia ele estava no jardim. Ele está dizendo para os dois, vocês podem festar à vontade, mas não vão me deixar de fora. Eu quero ser parte da vida de vocês. Mas quando o homem pecou, qual é a pergunta de Deus para Adão lá no Éden? Deus não pergunta para Adão, o que é que você fez, cabeção? A pergunta de Deus para Adão é, aonde você está? Minha leitura disso, Deus está dizendo, o problema não é o que você fez. O problema é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. Deus está dizendo, eu quero você de volta, cara. Eu perdi você para o pecado. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Então se você me pergunta se eu quero viver uma vida só de pecar e ser perdoado, não. Eu não quero viver sendo separado e reconectado. Eu quero preservar e crescer na comunhão. Em João 14, 21, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Por que Jesus diz isso? Porque a definição bíblica de pecado em 1 João 3,4 é a transgressão da lei.
Então qual é o contraponto do pecado? Vocês estão falando de santidade, obediência. Jesus disse: se você tem os meus mandamentos e os guarda, você está demonstrando que me ama, que não quer estar longe de mim, que não quer desconectar. Mas não parou aí. Jesus dizia: eu também o amarei e me manifestarei, me revelarei a ele. Há um lugar de comunhão tão extraordinário que não pode ser negociado quando a gente brinca com o pecado. E 2 Coríntios 6,16, Paulo cita um texto do Velho Testamento, aplicando para uma igreja do Novo, e diz que Deus diz assim: habitarei, andarei entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, não toqueis em coisas impuras, separai-vos, diz o Senhor, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Depois de fazer isso tudo, falar isso tudo, Paulo diz em 2 Coríntios 7,1: tendo, portanto, amados, tais promessas. Quais promessas? Dos 3 versículos anteriores, todas promessas de intimidade, de comunhão. Habitarei no meio deles, andarei entre eles. O que Deus está dizendo? Eu não quero ser um Deus distante, eu quero estar junto e misturado com vocês. Eu serei o seu Deus, vocês serão meu povo, eu vou recebê-los, eu vou ser pai, vocês vão ser filhos. Todas falam de comunhão e intimidade. E diz: tendo, portanto, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. O tempo todo, o tom do Novo Testamento é que santidade não é um fim em si mesmo. É uma ponte para a comunhão e a intimidade com Deus. Mas quando eu e você começamos a descobrir a santidade de Deus, nós vamos descobrir junto a falta de santidade que ainda há em nós. Isaías 6, ele tem uma visão de Deus assentado no seu alto sublime trono. Os serafins à volta proclamando: santo, santo, santo. A ênfase, o foco está todo na santidade de Deus. Diante daquela revelação, o profeta Isaías diz: ai de mim, eu vou perecer. Porque quando nós entendemos melhor a santidade de Deus, nós começamos a entender a falta da nossa. Agora, quase sempre a percepção da proximidade de um Deus santo parece que o ser humano tem o mesmo sentimento: eu vou morrer, eu vou ser destruído. Anos atrás eu ouvi uma pregação do meu filho que mexeu muito comigo. Ele dizia: imagina que sua meta de vida fosse aproximar-se do sol. Que de alguma forma hipotética, imaginária, fosse possível. O que você descobriria ao aproximar-se do sol, não precisa se aproximar muito, é que você seria desintegrado por ele. Porque a sua estrutura física, química, sua natureza não suporta a força do sol. A única forma de você poder se aproximar do sol sem ser destruído por ele é se você passasse por uma mudança de natureza ou de estrutura química e física e se tornasse semelhante ao sol. Então você poderia não só se aproximar, mas se fundir com ele. Depois de dar o exemplo que falava tudo, meu filho ainda se deu ao trabalho de explicar. E diz: o sol, no fulgor da sua força, representa Deus no esplendor da sua santidade. E a única razão pela qual ele insiste na mudança da nossa natureza é para que ao nos aproximarmos dele, a gente não seja desintegrado. Porque ele nunca quis nos destruir. Ele quer nos desfrutar, nos usufruir, vamos dizer assim. Na hora que Isaías diz: ai de mim, eu vou morrer, um anjo vem, pega uma brasa do altar e toca ou tosta a boca do profeta e diz: tua iniquidade foi tirada. O que é que Deus está dizendo? Ô cabeção, não mostrei seu pecado que eu queria te destruir, só dei o diagnóstico que eu tenho cura e restauração para você. Eu estou mostrando que o pecado é um problema a ser eliminado, não para te manter longe de mim. Vamos nos livrar do que impede, e aí eu tenho você. Quem está entendendo? Agora ainda há brasa nesse altar a minha e à sua disposição. Ainda há um fogo santificador a minha e à sua disposição. E se nós começarmos a corresponder com Deus e permitir que esse fogo nos toque, nós vamos perceber mudança na nossa vida. Clique e veja mais vídeos como esse.